Nesse momento estamos no distrito de Sirigi, de São Vicente Ferrer, e vamos contar um pouco sobre a história dessa localidade, mas com foco do rio Sirigi, que hoje o meio ambiente está sendo degradado no rio. Então, para que você possa ter informação, vamos falar um pouco sobre a nascente do rio Sirigi. Vamos conversar com o professor Wenis Gomes Barbosa, ele que é mestre em educação pela UPE, Universidade de Pernambuco, e também é historiador. O rio Sirigi, que nasce na fazenda Jussaral, no município de São Vicente Ferrer, e deságua no rio Capibaribe-Mirim, entre os municípios de Condado e Goiânia. Estamos aqui em frente da Igreja Católica, na Praça José Nilo. Vamos conversar com o professor, se aproxima aqui da câmera, por favor. Professor, boa tarde, bom dia, boa noite, que estamos gravando. Seja bem-vindo à nossa reportagem. Vamos falar um pouco sobre o rio Sirigi. Como foi que surgiu aqui o Vale do Sirigi? Tem a ver esse povoado, como outros povoados, através do rio. O rio se formou-se pela natureza e depois formou-se povoados e foi criado o Vale do Sirigi. Começa por onde? Como é esse percurso? Boa tarde, é uma satisfação falar sobre tanto o distrito quanto o rio Sirigi, que, como bem colocou o Luiz, sofre um processo de degradação bastante avançado. O Sirigi ele nasce na fazenda Condado, na verdade, na Serra do Jussaral, e vai até as imediações de Condado e Goiânia, onde deságua no rio Capibaribe-Mirim, e ali próximo, junto com o Tracunhaém, forma a bacia do rio Goiânia. O rio Sirigi, desde o século XVI, que passa a ser invadido pelos traficantes de madeira, vindos do interior, do litoral. A gente sabe que todo o processo de colonização começa, na verdade, o processo de invasão começa do litoral para o interior, e aqui não foi diferente, Os traficantes de madeira, sobretudo de pau-brasil, adentram pelo rio Goiânia e atingem o Sirigi no século XVII. Há registro, de 1634, em que o Sirigi já aparece nos mapas produzidos pela companhia holandesa. Nesse sentido, a gente entende que, nesse contexto, o rio já era visitado até antes mesmo desse processo, dessa produção histórica do mapa. A gente entende que, quando se produz um mapa, há já um conhecimento prévio sobre a região, obviamente, no processo de adentramento desses locais. E é do litoral para o interior que o rio Sirigi vai sendo ocupado, sobretudo pela cultura canavieira, destruindo, portanto, a Mata Atlântica que existia nas margens do rio e nas imediações, e chegando ao fato de construir engenhos. É aí que começa o processo de degradação. Professor, para que a gente entenda melhor um pouco sobre a história, os primeiros habitantes do Brasil se diz que foram os índios. Quais foram os índios? Os índios que habitaram aqui, nessa região do Vale do Sirigi. Então, dando continuidade a esse pensamento cronológico, para a gente não se perder, o Vale do Sirigi era ocupado por índios tabajaras, e aí a gente entende que esse processo de ocupação do território já é muito mais antigo do que os mapas colocam, só que a gente entende que a história foi construída pelos vencedores, e sobretudo a gente tem uma história europeia, eurocêntrica, que não joga luz sobre os primeiros habitantes. Então, tabajaras, caetés ocuparam toda a região do Sirigi e imediações, sendo eles exterminados quando ocorre o processo de invasão portuguesa, e de outros povos também, na busca de implementar uma colonização aqui. Colonização essa que se baseou na mão de obra escrava, e na ocupação desses territórios por latifundiários. Então, a gente vai encontrar aqui no Vale do Sirigi engenhos com dimensões de território muito vastos, e esses engenhos acabaram, quando começam a produzir, jogar os seus dejetos no rio, fazendo com que a fauna ictiológica, ou seja, dos peixes, começasse a entrar em extinção, diminuir essa população de peixes, atingindo sobretudo a população mais pobre que mora nas imediações dos engenhos.
professor Wenis, então, para que a gente possa focalizar também um pouco sobre o histórico com datas, nesse cronograma que o professor está falando, desse pensamento, estamos aqui no Vale do Sirigi, que é o distrito de São José do Sirigi, mas a população conhece como Sirigi. Foi fundado em 1876, no século XIX. Mas qual foi o primeiro povoado hoje do Vale do Sirigi? Depois você responda essa pergunta e diga por que o vale, como é que esse vale hoje ele existe, quantos povoados ou cidades fazem parte do Vale do Sirigi. Fique à vontade. O Vale do Sirigi ele tem na sua extensão três cidades, Vicência, Aliança e Condado. E nesse contexto de Aliança, Vicência e Condado, a gente tem o distrito de Sirigi, que faz parte de São Vicente Ferre. As primeiras povoações do Sirigi, elas são datadas do século XVI, aliás, do século XVII, e fica ali próximo no finalzinho de Goiânia, onde hoje é Condado, né? Naquela época se chamava Goianinha. Então, nesse contexto, processo de ocupação se dá do século XVII e aqui em Sirigi especificamente século XIX, quando os jornais noticiam as imediações do Sirigi, da povoação de Muganga em 1876. Então, é a partir desse momento que a gente percebe uma ampliação da povoação com uma estrutura um pouco burocrática, né? Isso com igreja, com um comércio, né, razoavelmente forte, sobretudo impulsionado pela cultura do açúcar, do algodão e depois do café. Então, para que os nossos internautas e ouvintes possam entender, você estava falando em off que a povoação começou assim, vindo da capital, do litorâneo para o interior. Então começou de lá. Exatamente. Então é muito mais, assim, a gente parar para pensar, todo o processo de invasão do século XV, ela se deu do litoral, ou seja, das áreas litorâneas, para o interior. Se você observar todas as cidades aqui da região, elas têm um processo de consolidação, de formação, tanto de povoação quanto de freguesia, como a gente tem a primeira freguesia em Laranjeiras, onde hoje é a usina, tem uma capela de São Joaquim lá, e ela foi cabeça de paróquia entre 1825 até 1839, quando Nazaré da Mata conseguiu autonomia e suprimiu a capela ou a povoação de Laranjeiras. Então, isso se deu no final da década de 20 do século XIX. Só recapitulando, a colonização se dá do litoral para o interior. E por isso aqui em Sirigi a gente tem um processo tardio, né? A invasão começa no século XVI, mas a povoação de Sirigi só se dá em 1875. O Vale do Sirigi foi criado através do rio, onde tem 3 municípios que fazem parte do Vale do Sirigi e alguns outros se confrontam, mas especificamente os municípios de Vicência, Aliança e Condado. Conversamos com o professor historiador Wenis Gomes Barbosa. Professor, como foi que o rio Sirigi ele começou a sofrer a degradação? Foi a partir de que ano, de que século e através de qual meio? E começaram já, podemos dizer, a descuidar, a fazer com que o meio ambiente começasse a sofrer. A questão da degradação ambiental do rio Sirigi, ela se dá já no processo de construção dos engenhos. A produção açucareira demanda dejetos que são nocivos à fauna, né? Então, quando se produzia o açúcar, a calda quente era derramada no rio Sirigi. Se a gente parar para pensar o que eu havia falado anteriormente, desde o litoral até aqui sendo pontilhados por engenhos, são muitos engenhos fazendo esse mesmo exercício de derramar os dejetos na água do Sirigi. Na década de 90, a Funasa tinha uma proposta de fazer um trabalho de esgotamento sanitário nas cidades que apresentavam dificuldade nesse serviço. Para uma exigência da Funasa, Sirigi, na verdade São Vicente Ferre, acabou sendo contemplado, e Sirigi, como era um foco de esquistossomose e de doenças dessa natureza, recebeu recursos para fazer um trabalho de esgotamento sanitário. Sirigi é um distrito complexo porque ele é todo setorizado. O rio Sirigi corta o distrito, fazendo com que, dificultando todo e qualquer trabalho de engenharia para fazer um empreendimento como foi feito. Na verdade, deveria ter sido setorizado.
mas a gestão da época, no finalzinho da década de 90, pensou num local específico para levar todos esses dejetos. Só que o rio Sirigi enche, e quando enche acaba sendo muito violento. E os canos, as tubulações foram todas levadas. Então, com o processo das enchentes, algumas tubulações foram levadas pela água do Orobó, no caso, e descontinuou o processo de levar água. Mas São Vicente recebe a água do Sirigi, a Aliança recebe a água do Sirigi, e essa água que é bastante contaminada aqui, no alto curso, no médio curso e no baixo curso também. Mas a barragem fica entre o alto e o médio curso, que é em Vicência. Até hoje não houve nenhuma proposta de sanar essa dificuldade para que a população de Sirigi possa ter uma água que é um direito humano e universal, e uma água de qualidade. Então o rio Sirigi passa e continua sendo adoecido cotidianamente com o despejo de dejetos fecais nas suas margens, e além disso o descarte irregular e a construção irregular nas margens do Sirigi, dificultando todo e qualquer processo de recuperação da mata ciliar e também de recuperação dele, né, enquanto rio, para que a população possa fazer uso. Há também um descarte irregular do lixo, né, nas suas margens. Então é preciso que haja um diálogo constante entre população local, poder público e educação, para que a gente possa, de forma contínua, né, e horizontalizada, fazer um plano de educação ambiental para que sensibilize a população e a gente possa ter de novo o rio Sirigi como a gente teve no período que a gente era criança. Professor, o rio Sirigi, ele está sofrendo da degradação, não é hoje, no século XXI. Desde quando ele começou a sofrer esse processo e através de quem, por qual meio ele começou a sofrer esse processo de degradação? O rio Sirigi, né, dentro do processo da construção dos engenhos, desde o século XVI que ele vem sendo atingido pelos dejetos produzidos pela cana-de-açúcar. Então os engenhos funcionam num ritmo em que produz lixo, né? Esses lixos que são jogados no rio são tóxicos e acabam comprometendo a fauna ictiológica, ou seja, os peixes têm processo de morte justamente por isso. Não só os peixes, porque a partir do momento que o rio está sendo degradado, a população que dele vive também passa a adoecer. Então, século XVI até o século XX, a gente tinha os engenhos constantemente derramando esses dejetos nos seus leitos. Após o processo de modernização, né, que acontece em Pernambuco no século XIX, o Vale do Sirigi recebe duas usinas, a usina Aliança e a usina Barra, que vão potencializar o nível de poluição, né, um nível poluidor muito maior, e que vai acometer também a população que dele faz uso, fazendo com que surjam hospitais, por exemplo, de Aliança, surgem em decorrência do adoecimento do rio Sirigi, e outras pessoas procurem Nazaré da Mata. Esse processo de adoecimento, né, e de degradação vai atingir um nível muito preocupante agora, né? Não que os outros não eram preocupantes, mas agora a gente está dentro de um processo de colapso ambiental em que o mundo todo pensa a qualidade da água. A gente mora no distrito de Sirigi, e no distrito de Sirigi o esgotamento sanitário é quase todo demandado para esse rio. E a população, mesmo assim, ainda faz uso por causa de uma falta de logísticas dos órgãos competentes para tratar a água e devolvê-la à população com qualidade e nos lugares que são de difícil acesso. A população de Sirigi, a população mais carente, necessita de água, e quando não tem nas torneiras, descem para o rio para que façam uso desse bem, fazendo assim com que as pessoas também adoeçam. A gente tem, aliás, o rio Sirigi é um foco potencializador de esquistossomose e outras doenças, né? Então, o Vale do Sirigi, que outrora foi tão rico e trouxe tantas benesses econômicas, tanto da produção da cana-do-açúcar, do café também, hoje requer que o poder público, a população local, tenha uma sensibilização para isso, para que a gente possa converter o que ainda resta do rio em um lugar sadio para que todo mundo possa fazer uso, tomar banho e, né, tratá-lo como
como diria João Cabral de Melo Neto, o rio também é humano, ele também sente dor, ele também pensa, ele também tem raiva. Então a gente precisa pensar nessa dimensão para que a gente não sofra depois com o desaparecimento do Sirigi. Porque assim como o rio Sirigi fez com que as povoações surgissem, a ausência dele também fará que a população entre em colapso e consequentemente também acabe. Professor Wenis Gomes, aqui no rio Sirigi já houve um processo de tratamento e antigamente as pessoas usavam dessa água para beber, água doce, ou era só a água para o gasto diário? O uso do rio era para tudo, né? A gente não tinha água encanada, então lavagem de roupa, de prato e em pouca dimensão até beber também, né? Na década de 20 se bebia água do rio Sirigi, mesmo com o processo de esgotamento que a gente sabe dos engenhos, mas a água não era tão, aliás, a degradação nessas regiões ela não era, ela não era tão forte. A gente vai perceber isso depois quando as usinas lá no médio curso e baixo curso vão potencializar. Aqui no Sirigi o uso diário para banho, para lavar prato, era constante. Existe alguma barragem, algum poço, algum reservatório que é diretamente com a água do Sirigi que é usada? Na década de 70 a gente tinha uma barragem, né, que é conhecida popularmente como a barragem do estado e que a Compesa constrói justamente para demandar água para a população local. E na década de 2000 se constrói a barragem do Sirigi nas imediações de Murupé para tanto tratar do colapso de água que existia aqui, como também para os outros municípios, como Bom Jardim, que sempre sofreu com colapso de água, e Limoeiro, que historicamente sempre sofreu uma ausência de água constantemente. No século XIX, Limoeiro, por exemplo, protagonizou uma seca imensa em que o Sirigi foi cogitado, inclusive, para levar água para lá. Então, a água que vai hoje aqui do Vale do Sirigi para o município de Surubim, onde tem lá uma barragem que passa um processo para alguns municípios aqui da região usar essa água. Essa mesma água que é do rio Sirigi, essa mesma água que sofre esse problema com os dejetos, os esgotos aqui do distrito despejados nesse rio. Exatamente, existe todo um processo de adoecimento do rio e essa água adoecida ela é levada para outras barragens para suprir a necessidade de água dessas populações, sobretudo Surubim e Bom Jardim. Nesse momento, agora, década de 20 do século XXI, eu não sei se o projeto Sirigi está funcionando. Professor Wenis Gomes, além do senhor, que é um historiador, professor, existe alguém, uma entidade, o poder público municipal atual, alguém preocupado com a mudança e com os cuidados com a natureza, pensando em salvar o rio Sirigi? E também, respondendo a mesma pergunta, aqui no município de São Vicente Ferre, existe um órgão ligado ao meio ambiente e à fiscalização para que o nosso rio Sirigi possa voltar a ser fluente e trazer o bem à natureza e à população? Recentemente, a nova gestão ela apresenta uma preocupação em ter um diálogo com a população local e, obviamente, um diálogo que seja propositivo e resolutivo. Pelo menos essa gestão que inicia agora, ela tem se colocado como preocupada nesse aspecto. Mas São Vicente nunca teve nenhum órgão que se preocupasse com as questões ambientais do município, porque é conveniente não se preocupar, porque há alguém que se beneficia com o processo de degradação. A gente não pode achar que o rio Sirigi, como o rio Capibaribe e Mirim, também de São Vicente Ferre degradado, são questões só por acaso, elas são questões pensadas e alguém se beneficia com a degradação do rio. Esperamos todos nós que a população, juntamente com o poder público, possa traçar saídas, né, atingíveis. A gente não pode sonhar, né, pensar na roda, ela já foi inventada, mas a gente precisa, em comum acordo, num diálogo amplo, a população de Sirigi, o novo governo de São Vicente e a população de São Vicente pensar em saídas atingíveis e executáveis para que o rio Sirigi possa de novo ter vida, porque toda a população aqui
depende desse rio. Muito embora, como eu havia falado anteriormente, precise também fazer um trabalho de comum acordo com o aspecto educacional, para que a população entenda que o rio Sirigi ele é mais que o rio, é a extensão da população. E sem o rio, a localidade pode perecer. Então esse é o apelo. Esse assunto está sendo levado às salas de aula, está sendo discutido, o senhor na qualidade de professor? Eu, enquanto professor, sempre incluí, né, em todos os aspectos da discussão histórica a necessidade de introduzir a preocupação que a sociedade sempre teve com o meio ambiente. Nesse sentido, eu trato o rio Sirigi como um objeto na minha sala de aula, porque é a partir desse conhecer que a população começa a ter uma certa sensibilidade. Nesse sentido, quando você é sensível, conhece, você minimamente se movimenta para solucionar, ou não solucionar, porque a gente não consegue solucionar muita coisa, mas pelo menos encaminhar a discussão para que os órgãos competentes acordem e tomem uma postura. Na verdade, a questão do Sirigi, ela decorre de uma mudança de postura da população e do poder público. A nossa reportagem hoje vai conversar com o Dr. Gessé Alves de Oliveira. Vamos falar um pouco sobre o município de São Vicente Ferre, pois que faz parte do Vale do Sirigi. Dr. Gessé, ele é formado em História e Geografia pela Faculdade FAFIP e também pela Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. O rio Sirigi, que tem nascente aqui em Sirigi, São Vicente Ferre, no Engenho Condado, na Fazenda Condado, e deságua entre os municípios de Goiânia e Condado. Hoje ele está sendo degradado. Qual é o seu apelo para que a conservação do meio ambiente seja preservada e o rio seja restaurado? O rio Sirigi, que nasce lá no divisor de águas praticamente, ou de fato é o divisor de águas Paraíba e Pernambuco, deságua no rio Goiânia, né? E até a era dos engenhos, a degradação era mínima. A quantidade de peixe aqui de camarão era para você colher o que quisesse comer todo dia, entendeu? Mas a vinda do veneno, que eles chamam de defensivos agrícolas, as empresas vendedoras de veneno não querem que se diga que é veneno. É defensivo agrícola, né? Eu sou contra. E esses adubos que descem as serras todo ano para dentro do rio, né? O começo da degradação mesmo se iniciou com a era do trator, porque o arado não degradava a terra, feria a terra rasa, ou a enxada, que era o mais comum. Esse engenho Patos mesmo, a antiga dona, cavava cana com 200 homens. O serviço de um trator hoje, até meio-dia, né? Entendeu? Ora, isso, a retirada descontrolada de água pelos fazendeiros. Esse rio secou uma vez quando meu pai secou aqui. E agora, qual foi o ano que ele secou? A última vez que ele secou foi há uns 6 a 7 anos. Mas isso porque tem uma barragem lá no Nascedor, na Fazenda Condado, e foi a primeira obra, foi a primeira. E no passado foi consequência da seca que atingiu até a área mais úmida, que de Natuba para cá é o divisor de água, né? O fim aqui das raízes da Serra da Borborema, né? Ok, finalizamos assim nossa reportagem no distrito de São José do Sirigi, conhecido como Sirigi, já foi também do sítio Munganga, e falando sobre o rio Sirigi, que está sofrendo degradação. Pensando em conscientizar e restaurar a natureza, viemos até aqui a esse distrito, e onde justamente nesse distrito, nessa localidade, é a nascente do rio Sirigi, onde transborda o rio, faz parte do Vale do Sirigi, no município de São Vicente Ferre.
A reportagem é de Luiz Corrêa.